gatinhos, tudo bem aí? Eu sou Angel da Star Kitty e hoje eu trago pra vocês um vídeo diferente. Se tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, são fanarts, que no caso são literalmente artes de fã. Os melhores exemplos que eu posso dar disso no meu canal são os vídeos de fanarts de maps de gatos guerreiros que eu faço. E é claro que eu não me limito apenas a essas artes, até porque todo domingo eu posto sempre alguma arte diferente, seja de algum OC meu, seja de alguma coisa a ver com gatos guerreiros ou asas de fogo, ou alguma coisa a ver com algum desenho animado que eu goste. E se tem outra coisa que eu gosto muito de fazer também, são os vídeos de comentário, que como o próprio nome já diz, são vídeos em que eu comento sobre alguma coisa, seja sobre alguma coisa positiva, negativa, seja alguma teoria, seja sei lá. E pois bem, esses dias eu tava pensando, por que não misturar ambos? Por que eu não faço um vídeo tanto falando sobre alguma coisa, quanto fazendo uma fanart sobre tal coisa? Foi aí que eu tive a ideia de fazer um vídeo em que eu desenho personagens de desenhos animados como gatos. E pois bem, no vídeo de hoje eu trago pra vocês 3 desenhos animados que me marcaram em certos momentos da minha vida e vou transformar os seus personagens em gatos. E lembrando que eu vou desenhar eles em forma de gatos no meu próprio estilo de arte. E eu também quero avisar que eu não vou desenhar esses personagens como gatos furries, ou seja, gatos igual a minha personagem, e sim como gatos normais que andam de 4 patas. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos começar o vídeo. E beleza então, os primeiros personagens que eu vou desenhar nesse vídeo são a Guarda do Leão. Já que esse é o desenho animado que eu mais gostava de assistir na infância, então mais do que justo colocar eles como primeiros personagens. E eu acho que dos 3 desenhos que eu fiz, esse foi o mais complicado, até porque eu coloquei 6 personagens num desenho só, já que eu incluí a Anga, porque eu acho que seria meio injusto com ela não adicionar, e também porque eu quis usar os modelos da 3ª temporada, que pra mim é a melhor de todas, e também porque eu tive que recriar os personagens quase tudo no improviso, sabem? E outra coisa que eu acho que meio que estragou um pouquinho o desenho no final, pelo menos umas partezinhas, foi a adição de última hora de uma nova marca da guarda. Pois é, isso mesmo que vocês ouviram, porque eu tinha esquecido de colocar a marca da guarda antes de terminar o desenho. Que ódio! Mas agora, falando um pouco sobre alguns detalhezinhos do desenho, vocês vão ver que eu coloquei umas marquinhas de triângulos ao redor dos olhos dele. Porque eu gosto bastante de fazer marquinhas nos olhos dos meus gatos, nos designs, e também para simbolizar o fato dele ser um leão e ele ser um líder, ou seja, ele é o centro da guarda e esses triângulos ao redor dos olhos dele meio que simulam raios do sol, porque a série tem toda aquela filosofia de Rei Leão, que tudo isso que o sol toca, nosso reino, o sol tipo é o centro assim do ciclo da vida, então é por isso que eu coloquei essas marquinhas ao redor dos olhos dele. E além disso eu também desenhei um diamante mais escuro no peito dele para simbolizar uma juba, mesmo que ele não tenha nenhuma juba no peito em nenhum momento da série. E outro detalhe interessante, agora falando mais sobre a Fully, também conhecida como a melhor garota, a Best Girl, para recriar o design dela versão gato, eu me baseei em um modelo de um gato da raça Sokoke. E também para desenhar o Ono, eu meio que me baseei naqueles típicos gatos mais siamesinho, mas que ao mesmo tempo são brancos e tem umas marquinhas nas patas, nas orelhas e são mais clarinhas. E outro detalhe que agora eu fiz pra Anga é que eu desenhei uma franjinha nela, bem típico daquele estilo mais emo, sabe? Porque, convenhamos, ela bem que passa umas vibes de emo, né? E de resto eu não tenho muito o que falar sobre esse desenho, só que eu tentei desenhar uns músculos no Best, mas eu não sei se ficou muito bom, porque eu não sou muito boa em desenhar músculos, então talvez tenha ficado meio esquisito, mas mesmo assim eu gostei do resultado final. Falando agora um pouco sobre o desenho da Guarda do Leão em si, eu acho ele um desenho muito especial pra mim, porque ele foi o principal motivo de eu ter entrado na fandom de Rei Leão pra começo de conversa. Porque eu admito que na primeira vez que eu assisti o Rei Leão, o filme em si, lá quando eu tinha por volta de uns 6, 7 anos de idade, eu não tinha gostado do filme. O motivo, eu chorei no filme por causa da morte do Mufasa, na hora que ele aparece por cima, essas coisas me fizeram chorar muito e eu odeio chorar em filme, cara. Só que aí, depois de um tempo, eu acabei sendo apresentada pra Guarda do Leão, eu tava lá assistindo TV, aí botei
Disney Channel, se eu não me engano, e aí tava passando a Guarda do Leão, e aí eu curti bastante. Eu até lembro que o primeiro episódio que eu assisti completo, assim, do início ao fim, foi o Que Eu Quero Mais É Ser Rainha, eu lembro até hoje. E aí eu gostei bastante, porque aí eu comecei a procurar pela internet mais sobre a série, e aí eu também assisti de novo o Rei Leão, dessa vez com outros olhos, aí eu simplesmente amei, aí eu comecei, né, eu comecei a ver vídeo de teoria, comecei a ver fatos sobre os personagens, enfim, aí me marcou bastante. E eu assistia também vários AMVs, de tanto da Guarda do Leão quanto do Rei Leão, com músicas de diversas obras, tipo My Little Pony, ou filmes da Disney, sei lá. E aí ficou na minha cabeça, eu adorei, simplesmente amei, e aí faço parte dessa fandom até hoje. E uma coisa que eu me lembro bem, meus gatinhos, é que minha rotina era assim: eu chegava em casa, trocava de roupa pra ir pro colégio, almoçava e ficava de olho no relógio pra ver a hora que o desenho ia começar, que começava de 12:30, lembro até a hora. Aí quando tava prestes a dar 12:30, eu corria pra sala pra assistir, porque eu simplesmente adorava, e eu também não queria perder a abertura, porque eu amava a abertura demais, aquela música lá, forte lá e tudo mais, que com o rugido do Caio no final, eu adorava, cara, eu amava demais. E naquela época, todos os episódios pra mim eram simplesmente perfeitos, não tinha um episódio que eu não gostava, quer dizer, até tinha o da Visita da Rainha, que, meu Deus do céu, aquele episódio eu nunca mais quis assistir, aquele episódio me deu um ódio mortal. Já hoje em dia, que eu tenho um olhar mais crítico, eu sei que essa série tem vários problemas, também tem os probleminhas de roteiro, e também ela vai contra algumas coisas que estão nos filmes e tudo mais, mas ainda assim eu vejo conteúdo sobre, porque eu não consigo não gostar dessa série mais, porque ela é extremamente marcante pra mim. Então, muito obrigada, Guarda do Leão, por ter feito parte da minha infância, por ter me feito uma criança mais feliz e por ter me introduzido a essa franquia maravilhosa que é o Rei Leão. E, pois bem, aqui temos a Guarda do Leão, que agora é a Guarda Felina, os protetores da floresta e defensores do ciclo da vida. Sua frase de efeito: até onde a floresta se estende, a Guarda Felina defende! Para o próximo desenho, nós temos As Meninas Superpoderosas. Um desenho que me marcou mais na adolescência, inclusive não faz muito tempo, mas que eu já conhecia quando era mais novinha. Mas eu vou falar sobre isso mais tarde. Diferente da Guarda do Leão, que eu desenhei já como gatos da floresta, eu desenhei as meninas como gatas domésticas, ou para os mais chegados em gatos guerreiros, como gatinhas de gente. Por que eu fiz isso? Porque já que a lógica do desenho, já que a piada central do desenho é justamente elas serem 3 menininhas normais, aparentemente inofensivas e inocentes, que depois saem pra rua pra espancar bandidos e vilões terríveis, eu resolvi usar essa mesma lógica em um mundo onde todos seriam gatos. Que elas são aparentemente apenas 3 gatinhas de gente normais, inofensivas, que gostam de ficar brincando com novelo de lã, e que aí saem pra rua para dar uns bons arranhões em certos gatos malvados. E também porque eu resolvi demonstrar a cor característica delas, além dos olhos e do nariz, também nas coleirinhas delas. E além disso, nos penduricos, nos guizos das coleiras delas, eu desenhei elementos que simbolizam os nomes delas em inglês. Na coleira da florzinha eu desenhei uma flor normal, rosinha, já que o nome dela é Blossom em inglês. Inclusive essa foi a tradução mais fiel das 3. Na da lindinha eu desenhei uma bolha, já que o nome dela é Bubbles em inglês. E na coleira da docinho, que se chama Buttercup em inglês, eu desenhei um copo de manteiga. Brincadeira! Eu desenhei a flor botão de ouro. Pra pelagem delas, eu obviamente usei a cor dos cabelos delas, que nem naquele episódio em que o macaco louco transforma elas em cachorros. E também fiz uns detalhezinhos no pelo, porque como eu disse antes, eu amo fazer marquinhas no pelo, marquinhas no rosto dos meus gatos. E inclusive, eu me aproveitei de uma curiosidade muito interessante sobre os designs delas, que inclusive eu aprendi com o canal GD, inclusive recomendo bastante esse canal, pra fazer umas marquinhas nos olhos delas e no corpo também. Que é o fato de que o design delas, o design do desenho, claro, é composto principalmente de círculos e triângulos. E isso foi feito justamente para dar o contraste entre a inocência e a agressividade delas. E isso muda de menina para menina, porque quanto mais agressiva uma for, mais triângulos ela tem. E eu usei esse fato, esse recurso, esse simbolismo nos designs delas para fazer as marquinhas ao redor dos olhos e no corpo delas. Tipo, na lindinha eu não desenhei nenhum triângulo, porque ela é a menina
menos agressiva das três, o que não quer dizer que ela não possa ser, mas a natureza dela é a menos agressiva. Na Docinho, por outro lado, eu só desenhei triângulos, porque todo mundo sabe que ela é a mais esquentadinha das três, o que não quer dizer que ela não possa ser inocente às vezes, assim como a Lindinha, que ela pode ser agressiva também, mas a natureza dela é a menos fofa. Inclusive, eu achei que o design dela ia ficar parecido com o da Folha de Azevinho, mas na verdade ele ficou mais parecido mais com o do Risca de Carvão. Já na Florzinha, que é um meio termo entre as duas, eu desenhei tanto triângulos quanto círculos. E ao redor do corpo dela eu desenhei umas listras mais curvilíneas, digamos assim. Falando agora um pouco sobre o desenho das meninas superpoderosas em si e a forma como ele me marcou, por mais que eu só tenha começado a assistir o desenho, o original, a versão de 1998, ali por volta dos meus 14, 15 anos de idade, eu já conhecia o desenho, já sabia sobre essa franquia, eu já conhecia as meninas, já sabia diferenciar elas pelos nomes desde que eu era bem pequenininha. Na verdade, pra ser bem sincera, eu acho que eu conheço a franquia das meninas superpoderosas desde sempre. Porque a minha mãe, um beijo pra ela, na época que o desenho foi lançado, lá no fim dos anos 90, a minha mãe gostava muito do desenho. E ela fez muita coisa das meninas, ela fez desenhos delas, ela comprou 3 xicarazinhas delas, uma pra cada menina, que são umas gracinhas. Tem um tapete delas no meu quarto, eu tinha um livro de colorir delas quando eu era menor. Enfim, ou seja, gostando ou não do desenho, eu via e ainda vejo os rostos dessas 3 menininhas heroínas diariamente, quase que o tempo todo. Mas falando agora sobre como ele me marcou de verdade, eu acabei me apegando ao desenho porque ele surgiu pra mim num momento bem difícil pra mim, que foi quando eu acabei sofrendo um pequeno acidente, aí eu quebrei minha perna na escadaria do colégio onde eu estudo, e aí eu fiquei vários e vários dias em repouso, fiquei extremamente abalada, estressada, com vontade de sair quebrando tudo, o que eu não podia fazer de jeito nenhum porque minha perna tava imobilizada. E aí, nessa mesma época, o YouTube tava me recomendando bastante conteúdo sobre as meninas superpoderosas, já que eu tinha visto umas coisinhas do anime, então aí ele começou a me recomendar coisas do desenho em si, aí eu resolvi dar uma chance, e aí eu fui vendo, fui pesquisando, fui vendo vídeos sobre, curiosidades, clipes em português e em inglês, porque é impossível achar um episódio completo em português aqui no YouTube, e aí essa foi uma forma de me deixar feliz, e esse foi o principal motivo por eu ter me tornado fã do desenho. Mas claro, ele não foi o único. A dublagem BR desse desenho também foi um dos principais motivos por eu ter gostado, me tornado parte da fandom desse desenho, porque vai por mim, o elenco brasileiro desse desenho tá recheado de gente talentosíssima. Inclusive, muitos dubladores desse desenho eu usei pro meu fancast lá do primeiro arco de Gatos Guerreiros. As dubladoras das meninas são incríveis e fizeram muito minha infância com outros personagens. Os dubladores dos vilões são espetaculares e inclusive um deles é o Guilherme Briggs, que é o meu dublador favorito de toda a vida e que dubla justamente o ele, que é só o melhor vilão do desenho todo. E o desenho, gente, em si, o desenho é muito bom. É cheio de ação, é cheio de cenas engraçadíssimas. Tem até umas cenas meio violentas se você for ver com um olhar mais family friendly. E até mesmo uns episódios meio macabros pro público infantil. Tem umas críticas sociais extremamente fortes e muito bem feitas nesse desenho. E também tem cenas e episódios que retratam situações normais do dia a dia que muitas vezes fazem o espectador se identificar. E a dinâmica das meninas, ela é muito interessante porque, além delas terem personalidades distintas que fazem diferentes espectadores se identificarem com elas têm essa dinâmica de que elas não podem ficar separadas, elas não podem se separar, elas estão sempre voando juntas, elas sempre têm que estar juntas na hora do perigo, porque elas, segundo o próprio criador do desenho, elas representam as 3 partes de uma pessoa completa, que são a razão, a emoção e a força. E eu acho isso muito interessante, porque aí mostra que a gente não pode agir sem a força, ou sem a razão, ou sem a emoção, enfim, isso é muito legal, porque aí traz um equilíbrio pra elas. Mas claro que o desenho não é perfeito, ele tem sim umas falhas, tipo, tem muitos episódios que não me agradaram muito, que são os episódios meio chatinhos, talvez até meio fracos, principalmente os das 2 últimas temporadas. E o desenho das Meninas Superpoderosas, ele não é tão complexo, ele não tem uma lore toda elaborada para ser seguida, que nem outros desenhos femininos, entre muitas aspas, que têm uma pegada mais ou menos parecida. Tipo
tipo My Little Pony, Clube das Winx, Miraculous Ladybug, por exemplo, já que ele tem uma pegada mais nonsense e não se preocupa tanto assim com continuidade ou com explicar coisas que os fãs fazem teorias, tipo de onde saiu o elemento X ou a origem de certos vilões que não tiveram a backstory explicada. O Ele é um ótimo exemplo disso, mas ainda assim é um desenho muito legal, muito divertido e eu recomendo bastante pra quem gosta de desenhos assim, que tem seu lado fofinho e ao mesmo tempo tem o seu lado maduro e sombrio. E pois bem, aqui temos as meninas super poderosas que agora são as gatinhas super poderosas. Açúcar, tempero, tudo que é de bom e uma dose acidental de elemento X deram origem a essas três adoráveis gatinhas com superpoderes que vêm para salvar o dia e defender o mundo antes da hora da soneca. E para o terceiro e último desenho do vídeo, nós temos o Gumball e o Darwin de O Incrível Mundo de Gumball. Um desenho que me marcou mais ali na minha pré-adolescência, quando eu tinha uns 12 anos de idade, e que curiosamente é a idade do Gumball, e que até hoje é um dos meus favoritos do Cartoon Network. Para esse desenho eu não fiz tantas modificações no pelo do Gumball, porque ele já é um gato, só que eu deixei o pelo dele um pouco mais acinzentado para ficar um pouquinho mais realista, e de novo, adicionei marcas ao redor dos olhos dele, no corpo, no rosto, e enfim. E para diferenciar o Gumball e o Darwin no que tange de marquinhas ao redor dos olhos, eu fiz uma coisa parecida com a que eu fiz com as meninas antes. Porque enquanto no Gumball eu desenhei uns triângulozinhos, no Darwin eu fiz umas marquinhas um tanto ovais. Não só para fazer referência aos cílios do Darwin, mas também para dar um contraste entre a personalidade sarcástica e meio egoísta do Gumball e a personalidade mais gentil e inocente do Darwin. E eu também retratei esse contraste entre os dois no formato das caudas deles, já que o Gumball tem uma cauda mais fina e mais esguia no desenho, e no Darwin eu fiz uma cauda mais felpuda, digamos assim, para justamente fazer referência a essa personalidade mais fofinha dele. Falando mais agora sobre o desenho animado em si e a forma como ele me marcou, eu na verdade comecei a me interessar mais pelo desenho depois de eu ter visto um vídeo falando sobre a zoação que ele fez com o filme O Ursinho da Pesada. Então eu pesquisei mais sobre o desenho, comecei a ver vários episódios e também animações feitas por fãs e gostei bastante. E de novo, a dublagem brasileira dele também me atraiu, já que tem muita gente muito talentosa e também parente de gente muito talentosa nesse elenco. E também houve uma época que eu e minha família, ali por volta de 2020, 2021, em que a gente assistia o desenho ali por volta das 8 da noite, quando passava na Cartoon, além dos fins de semana, onde passava geralmente ali no comecinho da tarde. Então foi um desenho que de fato me marcou bastante, apesar de eu não ser mais tão criança assim na época. E o desenho em si, o próprio nome já diz, é um desenho incrível. Ele, diferente dos outros dois, é puramente nonsense. E ele também tem um jeito muito legal e muito único de fazer brincadeira com tudo, de fazer piada com coisas do dia a dia, fazer críticas sociais muito boas mesmo. E é um desenho também que tem pouquíssimos episódios realmente ruins e tem vários episódios que realmente te fazem questionar se é um desenho livre para todos os públicos. E tipo, se Meninas Superpoderosas, que é um desenho um pouquinho mais infantil do que Gumball, já tem episódios que te fazem questionar isso, Gumball tem o dobro. Tipo, tem vários episódios com críticas sociais bem pesadas, cenas surpreendentemente violentas e também episódios bem macabros e perturbadores. Por exemplo, o episódio A Alegria da terceira temporada ou o episódio O Piquenique da primeira temporada, que inclusive foi censurado aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo tem episódios engraçadíssimos, na verdade a maioria são episódios extremamente engraçados, e também tem muitos personagens bastante cativantes, principalmente a família Watterson. Claro que tem uns episódios, principalmente das primeiras temporadas, o que é irônico, já que a maioria dos desenhos ficam ruins conforme a série vai passando, que não são tão bons assim, mas que não fazem o desenho ser ruim. Eu recomendo demais pra quem não conhece. E pois bem, aqui temos o Gumball e o Darwin transformados em gatinhos normais. Junte-se a essa dupla inseparável em aventuras extremamente caóticas e loucas e a sua família amorosamente disfuncional.
Ufa, pela estrela de Davi, esse vídeo ficou bem mais longo do que eu achava que fosse ficar, mas mesmo assim valeu muito a pena, eu me diverti bastante fazendo os desenhos e falando sobre os desenhos animados em si. E enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu agradeço de coração o apoio e o carinho que vocês têm me dado. E no futuro, quem sabe eu faça uma parte 2 mostrando outros personagens de desenhos animados que me marcaram em forma de gatos. E vocês são livres para me darem sugestões nos comentários. E me digam vocês, quais desses desenhos que eu fiz vocês mais gostaram? Lembrando que críticas construtivas são bem-vindas. E se vocês são fãs de alguns desses desenhos que eu mostrei no vídeo, como eles marcaram vocês? Deixem nos comentários para eu saber. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receberem notificações assim vocês não perderem nenhum vídeo meu e compartilhar esse vídeo com algum amigo ou familiar. E aproveitem também para me seguirem no Instagram, que é @StarKittyAngelOficial. Mas enfim, é isso, meus gatinhos. Eu vou ficando por aqui. Até breve. Um grande abraço e tchau, tchau!